Pode se assentar, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. E hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de vocês. Amém? A ministração que eu quero falar com você, o tema é: a fé é a matéria-prima para o milagre. Amém? Diga assim: a fé é matéria-prima para o meu milagre. Quem precisa de coisa de Deus aqui? Então, sem fé, nós já aprendemos, já ministrei isso milhares de vezes, que é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, você vai ter uma lista de homens e mulheres que tiveram fé e que fizeram coisas extraordinárias. E quando você tem fé, e todos, para que essas coisas extraordinárias acontecessem, eles trabalharam por meio da fé. A fé é o início do nosso milagre. A fé é o início do sobrenatural. A fé é o início da grande obra que Deus vai fazer nas nossas vidas. E eu quero começar com você em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu quero falar de um homem que ele teve fé e depois ele perdeu a sua fé. Para não ficar muito extenso, eu só vou ler esse pedaço para você. Porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Existia um rei que chamava Rei Asa, e esse Rei Asa, ele experimentou os milagres de Deus. O Rei Asa, ele teve uma guerra contra os etíopes, e era como gafanhotos, era como a areia da praia, eram muitos inimigos, muitos mesmo. E o Rei Asa, naquele tempo, ele ficou apavorado, porque quando a luta vem, e quando a luta é grande, a tendência é a gente ficar apavorado. Amém, queridos? E ele ficou apavorado. E quando ele fica apavorado, ele vai diante do Senhor, e ele consulta, e ele ora, ele pede direção a Deus, chama os sacerdotes, faz todo o sacrifício, entrega a Deus adoração, louvor, pede a Deus o socorro, porque o nosso Deus é bem socorro na hora da angústia. Mas os tempos passaram e os tempos passam, e aí o rei Asa, ele teve um outro problema, só que agora com os assírios. E agora o que o rei Asa faz? Aquele homem que tinha fé em Deus, que Deus o ajudaria a lutar contra os teus inimigos, contra os seus inimigos, agora ele faz ao contrário. Ele pega o ouro, ele pega a prata que tinha no templo, e de vez de consultar a Deus, o que ele faz? Ele pede ajuda a outros reis, levando da casa do Senhor, tirando do templo, tirando do tesouro de Israel o ouro, a prata e o bronze. Ele tira da casa do Senhor, ele tira do povo de Israel, para pagar a outros reis, para que outros homens, outros reis ajudassem ele na guerra. Veja a diferença. No primeiro quadro é um homem que se pega diante de uma grande guerra, e ele se prostra diante do Senhor e pede ajuda, e o Senhor ajuda ele contra os seus inimigos. Mas o tempo passou, e agora de novo ele entra numa grande guerra, mas de vez dele se levantar para o altar, adorar, pedir direção diante do Senhor, não, ele pega aquilo que tinha na casa do Senhor, entrega na mão de pagãos, de homens ímpios, e fala: me ajude nesta guerra. Quem está me entendendo, diga amém. Está fraco? Quem está me entendendo, diga amém.
Existe algo nesta noite que Deus quer falar com você. Tem pessoas aqui que no tempo de guerra já experimentaram a ajuda de Deus, já experimentaram o livramento de Deus pela fé. Por quê? Porque você tinha fé, porque você acreditava na palavra do Senhor, porque você acreditava nas suas palavras, nas suas promessas, naquilo que o Senhor prometera ao seu povo. Muitas pessoas, eu conheço várias, e até algumas vezes isso já aconteceu comigo. Há tempos atrás eu preguei sobre a fé original, que nós temos que voltar à fé original. Mas muitas pessoas no começo da sua caminhada, no começo da sua fé, no começo da sua caminhada espiritual, tinham uma fé inabalável. E por causa dessa sua fé inabalável, Deus fez tantas coisas. Os inimigos se levantaram contra você como um formigueiro, com milhares e milhares de demônios que veio contra a tua vida, mas a tua fé era tão inabalável diante do Senhor, que você se colocou no altar, que você orava, que você jejuava, que você participava, que você entregava a sua oferta, o seu dízimo. Você era tão fiel a Deus, e Deus fez coisas tremendas na sua vida. Mas o tempo passou, e quando o tempo passa, vem um esfriamento espiritual, como aconteceu com o rei Asa. E o rei Asa agora estava num outro problema, e ele já tinha a fórmula da sua vitória. Ele já sabia como vencer os seus inimigos. Ele já viu Deus agir de uma forma sobrenatural e derrotou os seus inimigos. Mas agora o rei Asa, ele pega e ele começa a confiar em pessoas. Ele começa a confiar no seu ouro, que não era nem dele, era do templo, era de Israel. Ele começa a confiar na prata, ele começa a confiar em homens. E porque o rei fez isso, o Senhor diz assim: olha, eu estou de olho, eu estou olhando, porque os olhos do Senhor estão olhando para as nossas vidas, o que nós estamos fazendo. Deus está olhando para o nosso coração, porque quanto ao Senhor, os olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele. Deus está de olho em você, e Deus conhece os teus problemas, Deus conhece as tuas dificuldades, Deus conhece os teus inimigos, Deus sabe o que você está passando, e Ele está percorrendo os seus olhos, para olhar para o seu coração. E quem a Ele, quando Deus encontra o coração adorador, aleluia, quando Deus encontra um coração adorador, quando Deus encontra um coração com fé, quando Deus encontra um homem e uma mulher que confia em sua palavra, Ele é misericordioso e Ele é poderoso para livrar dos seus problemas. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus está passando o seu olhar sobre todos nós que estamos aqui nesta noite. Deus está olhando para cada um de nós. E o rei Asa, ele agiu loucamente, diga loucamente. Mais alto, diga loucamente. O que ele fez? Ele tirou o que era de Deus para entregar para os inimigos. Ele parou de confiar em Deus para confiar em homens. Ele parou de ter fé em Deus para ter fé nas pessoas. Ele parou de ter fé em Deus para ter fé no ouro e na prata. Então o Senhor diz: você agiu loucamente. O profeta chegou nele e falou: você agiu loucamente, porque os olhos do Senhor estão olhando, atento para os corações que servem a Deus. Hoje é dia de você se achar. E aconteceu, depois eu não vou entrar, porque eu já vou por outro tema, para o mesmo tema, mas para outros textos. O rei Asa, quando ele escuta esta palavra, de vez dele se arrepender, fala: misericórdia, Senhor, eu errei. Levantaram um altar de adoração, de sacrifício, de louvor, assim que os reis faziam. O rei Davi, de vez dele voltar o seu coração diante do Senhor, na correção, não, ele ficou revoltado com o profeta, e mandou que o profeta fosse acorrentado. Quem está aqui comigo? Nesta noite você pode ter duas atitudes. A primeira, ouvir um recado de Deus para a sua vida e se arrepender e falar: Senhor, eu quero de volta
eu quero ter fé, eu quero voltar a acreditar no Senhor, eu quero voltar a fazer tudo aquilo que um dia eu fiz e eu deixei de fazer diante da tua presença. Ou fazer como o rei Asa, ficar revoltado, virar as costas e dizer assim: nunca mais eu vou naquela igreja. Quem está comigo aqui? Preste atenção. Hoje, no mundo, uma das profissões que está mais em alta são os coaches. Ou um auditor. Se você for pagar um auditor para ir na tua empresa, você vai gastar uma fortuna. E quando ele chega na tua empresa, ele fica lá para ver tudo que você faz, mas principalmente tudo que você faz de errado. E depois de passar uns tempos contigo, ele escreve, ele faz um relatório da tua empresa, da tua vida, e ele coloca os pontos negativos para que você melhore. Então ele pega no pé, ele fala um monte. Então as pessoas, elas pagam horrores para escutar críticas. E essas pessoas que pagam são inteligentes, porque no mundo de hoje, politicamente correto, ninguém tem coragem de falar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Abraça o teu irmão, diga assim: meu irmão, diga com fé, diga assim: meu irmão, o seu melhor amigo, diga com fé, o seu melhor amigo é aquele que te fala a verdade, sem cobrar nada. Mas nós estamos num tempo que as pessoas querem elogios. O elogio pode criar soberba no teu coração, mas a crítica pode te levar para um futuro melhor. E hoje Deus está falando para você nesta noite: ei, volta a orar, volta a jejuar, volta a colocar tudo aquilo que você colocava no meu altar, porque você já conhece a receita do milagre, é a fé. A fé é obra-prima do milagre de Deus para a sua vida e para a sua história. Então, ouça o que Deus está falando para você: volte a fazer aquilo que você fazia diante do altar do Senhor. Só quem recebe esta palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E a maior fé que existe é a fé para a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Para você ser salvo, salvo do que? Do inferno, da condenação, dos tormentos, é a fé para a salvação, é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Deus. Esta é a maior fé, e esta é a melhor, porque a fé, ela tem várias vertentes. Tem pessoas que têm fé para a cura, mas não têm fé para prosperar. Tem pessoas que têm fé para pregar o Evangelho, mas não têm fé para salvar a sua família. Então, a fé tem várias vertentes, e a das maiores e a principal é para a salvação. Diga assim: salvação. Mais alto: salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Qual é o nome que ele está falando aqui, o apóstolo Pedro? Diga assim: Jesus. Mais alto: Jesus. A partir do momento que você não crê em Jesus, a tua vida já era. A partir do momento que você esquecer este plano da salvação, porque é loucura, o plano de salvação é loucura. Um homem que era Deus um Deus se fez homem para se tornar carne, habitou entre nós, ele morreu, ele sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todos aqueles que confessarem o nome de Jesus não vão morrer eternamente, mas terá vida eterna. Isso é uma loucura, sim ou não? Quem acha isso uma loucura? Porque o apóstolo Paulo disse: o Evangelho é o quê? É loucura. Porque somente pela fé, eu vou repetir, somente pela fé você pode ser salvo.
O cara que é incrédulo, isso nunca vai entrar no coração dele. O cara que é incrédulo, a pessoa que é incrédula, isso nunca vai entrar na alma dela. Como isso pode? Para onde eu vou? Por que eu nasci? Quando eu morrer eu vou virar o que? Semente? Mas aqueles que têm Jesus Cristo dentro do seu coração. Uma vez eu vi um cara muito inteligente mesmo. E ele estava numa plateia, dos maiores pensadores do Brasil. Ele estava numa plateia, e tinha um cristão no meio daqueles meninos, enfim, dos intelectuais. E eles estavam ali reunidos. E ali foi levantado esse texto, esse tema da salvação. E aí um menino fez todo um esboço de salvação. E aquele homem que se diz muito inteligente, ele falou assim: puxa vida, eu gostaria tanto de acreditar que depois que eu morrer eu vou ter uma vida eterna. Mas a minha mente, o meu intelecto não deixa que isso chegue ao meu coração. Quem me entendeu, diga amém. Ele se considera tão inteligente, mas tão inteligente, que ele não consegue ter fé de acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio para a terra, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Mas sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Que eu não vi Jesus, mas eu sinto Ele bem perto de mim. Eu sinto Ele dentro de mim. Eu sinto a força dEle, eu sinto o amor dEle, eu sinto a graça dEle. Eu tenho uma fé que se eu morrer agora, eu estarei eternamente com Deus. Mas aquele homem diz assim: eu sou um homem triste, porque eu queria ter esta fé, mas eu não consegui ter. Mas graças a Deus, que tem coisas que Deus revela que não é para sábios, não é para intelectuais, mas é para filhos. Só quem tem fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, só quem tem fé que mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo, mesmo que você sair dessa terra, mesmo que você morra, você vai ter encontro com Deus, que o céu é o teu lar, e que Deus é teu Pai, Jesus é teu irmão, e o Espírito Santo está aqui. Só quem tem fé para isso, se expresse conforme a sua fé. A sua fé, diga aleluia, glória a Deus. Então a fé para a salvação faz toda a diferença. Mas o Senhor continua falando para nós, e eu quero falar de fé, de um texto de uma área que poucas pessoas falam: fé para perdoar. Diga assim: fé, mais alto, fé para perdoar. Lucas capítulo 17, verso 4 e verso 5. Diz assim: se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Versículo 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos, me ajuda, acrescenta-nos, está fraco, acrescenta-nos. Se a pessoa errar contra você num dia, quantas vezes você tem que perdoar? Ixi, ninguém conhece essa conta. Quantas vezes? 7. Aí o Senhor multiplica 70 vezes 7. Aí os discípulos: isso daí é muito. Aí não dá, Jesus. Aí não dá. É muito. E aí eles falam assim para Jesus: acrescenta-me, me ajuda, acrescenta-me. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Quem está aqui comigo? Quando você tem um coração que não perdoa, quando você é uma pessoa que não perdoa,
Quando você é uma pessoa rancorosa, quando o seu coração está fechado e travado, porque alguém fez alguma coisa contra você, a sua vida fica travada. Amém? E isso eu estou falando de apóstolo, de pastor, de bispos, arcanjos, do mais novo ao mais velho dentro da igreja. Quando você não libera perdão, você fica travado. As suas coisas ficam bloqueadas. O seu ministério trava, a tua saúde trava, a tua finança trava, tudo trava, o teu casamento trava. Tem pessoas que não conseguem perdoar. O Senhor disse assim, olha, tem gente que fala assim, puxa vida, eu vou na igreja, eu entrego oferta, eu entrego dízimo, eu faço os propósitos, e as coisas não andam na minha vida. Por quê? O Senhor Jesus disse, olha, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, antes de ir para o altar entregar a tua oferta, quando a gente fala oferta, não é só questão de dinheiro, mas é adoração. Quando você for adorar, quando você for entregar a tua oferta no altar, então, antes de você fazer isso, se você tem algo com o teu irmão, vá lá e se acerte com ele. Depois que você fizer isso, venha para o altar. Existem pessoas que são de Deus. Existem pessoas que é uma gracinha, bonitinho. Vem na igreja, gente de crente, vocabulário de crente, uma Bíblia gigante. Mas o seu coração, a sua alma está travada por falta de perdão. Então as coisas não andam. Então se passar num cheiro de macumba, a macumba pega. Se alguém tiver com inveja, a inveja trava. Por quê? Porque está dando uma legalidade no mundo do espírito. Existem pessoas que têm talentos para multiplicar as suas finanças, talentos espirituais, financeiros, artísticos, sei lá, o talento e o dom que Deus te deu, mas estão travados, não vai para frente. Por quê? Porque não consegue liberar perdão. E para liberar perdão, em algumas circunstâncias, precisa ter fé. Por que ninguém falou aleluia, glória a Deus? Por isso que nós estamos vendo uma geração de pessoas que estão em opressão, estão em depressão, estão vivendo um caos das suas emoções. Por quê? Porque não consegue liberar perdão, não consegue abrir os seus corações, não consegue mudar, não consegue virar a página da tua vida, está travado, está estacionado. E aí Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho, o que você vai fazer? A mostarda é o menor grão, mas é o que nasce uma das maiores árvores. E hoje o Espírito Santo está falando para você, quer destravar a tua vida? Então libere o teu coração. Eu vou repetir, quer destravar a tua vida? Então libere o teu coração. Se você ficar com o seu coração travado, com ódio, com raiva, dentro, irmãos, a gente consegue brigar dentro da igreja. Tem irmão que não conversa com outro irmão dentro da igreja. Tem pai que não conversa com filho, esposa com esposo. Queridos, como você quer que a tua vida ande? Como você quer desfrutar de coisas grandes de Deus? E para perdoar tem que ter fé. Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, é demais para mim, é demais, eu preciso ter fé, acrescente a nossa fé. Aliás, eles tinham fé, porque eles pediram para acrescentar. Para que você prospere na tua vida, você tem que liberar perdão. E para você liberar perdão, você tem que ter fé. Amém? Está fraco esse amém, gente. É que Deus está falando com você, né? Deus está falando com você.
eu tenho coisas boas para te dar, mas se você tiver com esse coração travado, parado, você não vai caminhar, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas apóstolo, foi que me fizeram mal, foi ele que falou mal de mim, foi ele que me maltratou, foi ele que me... Não interessa. O legal e o mais difícil dessa história, por isso que os discípulos pediram para o Senhor fé, que aquele que é ofendido, que tem que liberar perdão. E hoje o Senhor está falando com você. Enquanto você tiver que ser coraçãozinho, mas eu sou assim, eu sou genioso, eu sou geniosa, eu sou bravo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. É o meu temperamento. Então, que você continue sofrendo, porque você está dizendo que não tem como mudar. Mas se você for como os discípulos, falar assim: Senhor, eu nasci, eu sou sanguíneo, eu tenho um temperamento forte, eu tenho minhas emoções fortes, eu sou uma pessoa como o apóstolo Pedro, né? Uma pessoa de um coração duro, de vingança. Então eu preciso de fé, para que eu possa liberar perdão. E o Senhor vai ouvir a tua sinceridade, a tua oração sincera, e virá fé no teu coração, e você vai conseguir liberar perdão por aquelas pessoas que um dia te fez mal. Quer prosperar? Quer ser feliz? Quer ser livre de enfermidades? Então tenha fé para liberar perdão. Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga assim: em nome de Jesus. Diga com fé: em nome de Jesus, eu quero esta fé no meu coração, para liberar perdão para as pessoas que me fizeram mal. Dê essa fé, Senhor. Diga com fé: dê esta fé no meu coração, em nome de Jesus. Aplauda forte ao nome do Senhor. Fé para a cura. A fé é a obra-prima do milagre de Deus. Nesta noite eu vou colocar obra-primas na sua mão, que é a semente da fé. E o milagre de Deus vai ser gerado dentro de vocês. Que você veio buscar diante do Senhor, Deus vai colocar nas tuas mãos. Fé para a cura. Tiago capítulo 2, versículo 18. Eu amo isso. Eu amo esse texto. Disseram então, Tiago 2, pensei que já estava na tela. Tiago 2, 18. Jesus. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Diga assim: mostrar a fé, mais alto, mostrar a fé pelas minhas obras. Não adianta você dizer, o apóstolo Tiago diz, não adianta você dizer para mim que você tem fé, se a tua atitude, se as tuas obras dizem ao contrário. E por isso que eu gosto desses cultos de quinta-feira, culto meio de frio, porque eu estou ministrando para homens e pessoas que têm atitude de fé. Nem para dizer amém você tem fé. Eu gosto desses cultos porque eu estou com pessoas que têm fé. Quando você deixa a tua casa para vir aqui na igreja, você está tendo uma atitude de fé. Existem pessoas que deixam de vir na igreja por qualquer coisa, ou por um jogo de futebol, ou por uma novela, ou por um cansaço, ou por um conforto. Então, não adianta você dizer para mim, pastores que dizem que têm fé, obreiros que têm fé, irmãos que têm fé, eu tenho fé. Mas é as tuas atitudes que mostram se você tem fé ou não. E aí, mas apóstolo, por que o senhor pegou esse texto de fé para curar? Preste bem atenção. A mulher com fluxo de sangue, ela chega em Jesus
E ela não podia falar com Jesus porque tinha uma multidão. Tinha muita gente, ela não conseguia chegar perto dele. Então ela tem uma atitude, ela vai por trás. E eu gostei muito daquele seriado que passou de Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue, ela se ajoelha. Quem que assistiu? E ela vai e toca, só na ponta das vestes do Senhor. E quando ela toca, porque ela não ia conseguir ter uma audiência, ela não ia conseguir falar, ela não ia conseguir parar a multidão, mas ela vai por detrás, e ela se agacha, e ela toca nas orlas do vestido de Jesus. E pela atitude de fé daquela mulher, ela foi curada. Atitude, diga assim, atitude. Está fraco, atitude. Grita na orelha do seu irmão, diga atitude. Uma vez eu estava sentado bem aqui, estava o Jim Cirneiro, lá do Benihim, que estava aqui, o regente do Benihim, e eu estava com o meu joelho. O Alex está aqui comigo, cadê o Alex? O Alex lembra, para mim chegar lá no estúdio, era um parto, né, Alex? Eu colocava uma perna e subia com a outra, uma perna com a outra, meu joelho estava tudo arrebentado. E ele começou a ministrar de cura sobre pessoas, como essa mulher de fluxo de sangue, sobre o cego Bartimeu e muitas outras pessoas da Bíblia. Ele começou a falar assim: você quer a tua cura, você tem que ter atitude de fé. Eu falei: meu Deus. Comecei a tremer, meu corpo começou a tremer. Eu comecei a falar assim: eu creio na minha cura, 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 eu creio na minha cura. E eu levantei, e quando eu falei assim, eu creio na minha cura, e eu levantei, eu achei que o meu joelho ia estar zerado. Eu levantei e já dei uma mancadinha assim. Eu olhei assim, eu creio na minha cura, eu creio na minha cura, eu creio na minha cura. Aí eu comecei, não sei quem estava, alguém lembra desse dia? Eu comecei aqui assim, ó. Eu comecei a descer a escada. Doía, gente, doía, mas doía. E ele pregando, e aí eu comecei a subir e descer. Aí eu já subi melhorzinho. Aí desci, subi, desci, até subir correndo e descer correndo. Enquanto eu não fui curado, eu não parei de testar o meu joelho, e Deus me curou naquela noite. Eu estou falando para você, querido, se você, ninguém pega, eu vou parar de pregar. Se você tem uma atitude de fé, se você tem uma atitude daquilo que está sendo pregado, o teu milagre vai chegar. Não, eu vou repetir. Se você tomar uma atitude, fala assim: eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse do que a Bíblia diz, eu tomo posse do meu milagre, então o teu milagre vai chegar. Aleluia. Cheio. Diga assim: a tua atitude. Grita com o teu irmão, diga: a tua atitude mostra a tua fé. Deus vai curar pessoas nessa noite, mas é a tua atitude que vai mostrar se você tem fé ou não tem. Poderia ficar a noite inteira falando de pessoas que tiveram atitudes e que as suas vidas foram transformadas. E Deus vai fazer coisas lindas neste lugar. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, grita: Senhor, eu quero fé, eu quero fé para a cura do meu corpo, em nome de Jesus. Aplauda forte ao Senhor. E por último, fé para prosperar. Mas eu não vou ministrar isso aqui agora, só depois, quando nós formos levantar a oferta. Porque prosperidade não se vem com oração, prosperidade se vem com ofertas no altar.
Prosperidade se vem com ofertas, com dízimo no altar do Senhor. E eu verei, você que está desempregado aqui, Deus vai abrir uma porta de excelência para você. Você que precisa de um milagre financeiro, como que é isso, apóstolo? A Bíblia não ensina em oração, mas a Bíblia ensina em atitude. Eu já vi gente, meu irmão, que até quando sobe numa lombada acha que é monte e começa a orar, mas tem uma vida desgraçada financeira. Tem gente que conhece, mas tem uma vida desgraçada financeira. Ora, tem a Bíblia, vem na igreja, porque não sabe. E escute o que eu estou falando, prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro é consequência da prosperidade. Prosperidade é ter paz. Quem está comigo, diga amém. É ter dinheiro, mas é ter paz. E Deus vai abrir portas que estão fechadas aqui.